Lourdes, França. Nesta cidade, em 11 de fevereiro de 1858, uma jovem chamada Bernadette recebeu a visita de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Ao longo dos próximos meses, a Virgem Maria ainda apareceria para ela outras 17 vezes, trazendo mensagens do céu. Bernadette, apesar de extremamente pobre e com uma saúde debilitada, viveu uma vida santa. Aos 22 anos entrou para o convento das Irmãs da Caridade, em Nevers, e lá se dedicou aos serviços da enfermaria. Aos 35 anos de idade, a religiosa faleceu, em decorrência das complicações de uma tuberculose. Era então o dia 16 de abril de 1879. As autoridades civis permitiram que seu corpo ficasse exposto para veneração pública por 3 dias, quando ele foi finalmente depositado em uma urna funerária de chumbo e de carvalho, selada na presença de testemunhas que assinaram um registro dos eventos. Entre as testemunhas se encontravam um juiz de paz e 2 agentes policiais. As irmãs de São Gildard, com o apoio do bispo de Nevers, conseguiram permissão das autoridades para sepultar o corpo de Bernadette em uma pequena capela dedicada a São José, no interior do convento em que viviam. Em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, estava completo o trabalho da Comissão Episcopal de investigar a reputação e os milagres de Bernadette com vistas à canonização. O próximo passo era a verificação do estado do cadáver. Então, em 22 de setembro de 1909, aconteceu a primeira exumação. Os registros oficiais, que se mantêm nos arquivos de St. Gildard, tornam possível acompanhar quase que passo a passo os procedimentos de identificação. O bispo de Nevers adentrou a capela principal do convento às 8h30 da manhã. Uma mesa foi posta na entrada do santuário e sobre ela os santos evangelhos. Estavam presentes também o prefeito e o vice-prefeito da cidade, 3 religiosos, 2 pedreiros, 2 carpinteiros e 2 médicos. Os médicos eram os doutores Jourdan e David. Todos juraram dizer a verdade. O grupo se dirigiu então ao interior da capela. Assim que a pedra foi levantada do jazigo, o caixão ficou imediatamente visível. Ele foi carregado para uma sala devidamente preparada para isso e colocado sobre 2 cavaletes, cobertos por um tecido. A um lado se encontrava uma mesa coberta com um pano branco. Os restos mortais de Bernadette deveriam ser colocados sobre ela. A urna de madeira foi desparafusada e a de chumbo aberta, revelando o corpo de Bernadette em estado de perfeita conservação. Não havia sequer traço de mau cheiro. As irmãs que a haviam enterrado 30 anos antes notaram apenas que suas mãos haviam caído levemente para a esquerda. Seguem agora as palavras do cirurgião e do médico, pronunciadas sob juramento. Antes de ouvirmos o relatório deles, gostaria de pedir a colaboração de vocês, porque só assim conseguiremos continuar produzindo vídeos com uma boa frequência. Você pode ajudar e receber benefícios tornando-se membro do canal. Outra possibilidade é fazer uma doação via Pix ou comprar algum produto que a gente divulga. As informações e os links estarão na descrição. Deus lhes pague. Passemos então às palavras dos médicos ao examinarem o corpo de Bernadette. O caixão foi aberto na presença do bispo de Nevers, do prefeito da cidade, de vários canonistas, bem como de nós mesmos. Não notamos nenhum mau cheiro. O corpo se encontrava vestido com o hábito da ordem a qual pertencia Bernadette. O hábito estava úmido. Apenas o rosto, as mãos e os antebraços estavam descobertos. A cabeça estava inclinada para a esquerda. O rosto era de um branco opaco. A pele estava grudada nos músculos e estes aderiram aos ossos. As órbitas oculares estavam cobertas pelas pálpebras. As sobrancelhas estavam retas na pele e grudadas às arcadas acima dos olhos. Os cílios da pálpebra direita estavam presos à pele. O nariz estava dilatado e enrugado. A boca se encontrava levemente aberta e era possível ver os dentes ainda no lugar. As mãos cruzadas sobre o seu peito estavam perfeitamente preservadas, bem como as unhas. As mãos ainda seguravam um rosário enferrujado. Chamavam atenção as veias nos antebraços.
Como as mãos, os pés estavam enrugados e as unhas dos pés ainda estavam intactas. Quando os hábitos foram removidos e o véu foi levantado da cabeça, era possível ver o todo do corpo emurchecido, rígido e esticado em cada membro. Verificou-se que o cabelo, que havia sido cortado curto, estava preso à cabeça e ainda ligado ao crânio, que as orelhas estavam em um estado de perfeita conservação e que o lado esquerdo do corpo achava-se levemente mais alto que o direito, do quadril para cima. Seu estômago cedeu e estava esticado, como o resto do corpo. O joelho esquerdo não era tão grande quanto o direito. Sobressaíam-se as costelas, bem como os músculos nos membros. Achava-se tão rígido o corpo, a ponto de ser possível virá-lo e revirá-lo para ser lavado. As partes inferiores do corpo haviam se tornado levemente enegrecidas. Isso parece ter sido o resultado do carbono, do qual grandes quantidades foram encontradas no caixão. Aqui termina o relato. Então, as religiosas procederam à lavagem do corpo e depositaram-no em um novo caixão forrado com zinco e acolchoado com seda branca. Nas poucas horas em que ficou exposto ao ar, o corpo havia começado a enegrecer. O duplo caixão foi fechado, soldado, parafusado e lacrado com 7 selos. Os trabalhadores, mais uma vez, colocaram o corpo de Bernadette na sepultura. Quase 10 anos depois, em 1919, foi necessário fazer uma segunda exumação por conta dos procedimentos próprios da canonização. Pediu-se aos doutores Talon e Comte que procedessem ao exame, que se deu no dia 3 de abril na presença do bispo de Nevers, do comissário de polícia, dos representantes municipais e dos membros do tribunal eclesiástico. Tudo se encontrava do mesmo modo quando da primeira exumação. Fizeram-se os devidos juramentos, abriu-se a sepultura, o corpo foi transferido para um novo caixão e enterrado novamente, tudo em atenção à lei canônica e à lei civil. Depois de examinarem o corpo, os médicos se retiraram sozinhos para salas separadas, a fim de escreverem seus registros pessoais, sem que pudessem consultar os relatórios um do outro. Os 2 relatórios coincidiam perfeitamente entre si, e também com o relatório de 1909, dos doutores Jordan e David. Uma das poucas novidades nos relatórios foi relativa à pele da santa, que havia desaparecido em alguns lugares, mas ainda estava presente na maior parte do corpo. E, para a admiração dos presentes, não havia qualquer cheiro de putrefação e algumas das veias ainda estavam visíveis. Em 18 de novembro de 1923, o Papa reconheceu a autenticidade das virtudes de Bernadette e estava aberto o caminho para sua beatificação. Uma terceira e última identificação do corpo era requerida para a sua declaração como beata. As relíquias seriam retiradas durante essa exumação. Os doutores Talon e Comte foram novamente requisitados para examinar o corpo, e seria o Dr. Comte, cirurgião, a remover-lhe as relíquias. A cerimônia se deu em 18 de abril de 1925, 46 anos após a morte de Bernadette. Estavam presentes as religiosas da comunidade, o bispo, os vigários gerais, o tribunal eclesiástico, 2 testemunhas instrumentais, os 2 médicos e autoridades municipais. Às 8h30 da manhã, na capela do convento, os 2 médicos, cujo trabalho era examinar o corpo para a identificação oficial, e os pedreiros e carpinteiros que deveriam retirar o caixão, fizeram os juramentos de rotina sobre os evangelhos. O grupo, então, buscou o caixão de Bernadette na capela de São José em procissão e conduziu-o à capela de Santa Helena. A seguir, algumas passagens do relatório do Dr. Comte. A pedido do bispo de Nevers, separei e removi a seção posterior da 5ª e 6ª costelas direitas como relíquias. Notei que havia uma massa resistente e dura no tórax, que era o fígado coberto pelo diafragma. Também retirei um pedaço do diafragma e do fígado embaixo dele como relíquias, e posso afirmar que esse órgão estava em um estado notável de preservação. Também removi os 2 ossos da patela, aos quais a pele estava ligada, e os quais estavam cobertos com mais matéria de cálcio aderente. Por fim, removi os fragmentos musculares direitos e esquerdos da parte externa das coxas. Também esses músculos se encontravam em ótimo estado de preservação,
e não pareciam estar minimamente putrefeitos. A partir dessa verificação, concluí que o corpo da venerável Bernadette está intacto. O esqueleto completo. Os músculos, apesar de atrofiados, estão bem preservados. Só a pele, que murchou, parece ter sofrido os efeitos da umidade no caixão. Ela assumiu uma cor cinzenta e está coberta com manchas de mofo e um número considerável de cristais e sais de cálcio. Mas o corpo não parece ter se putrefeito, nem se verificou qualquer decomposição do cadáver, ainda que isso fosse o normal a se esperar depois de um período tão longo dentro de uma vala escavada na terra. Este foi o relato médico da terceira exumação. 3 anos depois, o Dr. Conte ainda chegou a escrever sobre a exumação e confessou que ficou particularmente impressionado com o estado de preservação do fígado de Santa Bernadette, 46 anos após a morte. O normal seria que esse órgão tivesse se decomposto rapidamente ou se enrijecesse e assumisse uma consistência calcária. Apesar disso, quando cortado, ele se encontrava macio e com a consistência praticamente normal. O médico ressaltou esse fato aos presentes durante a exumação e observou que aquele não parecia ser um fenômeno natural. Depois dessa última exumação, o corpo de Bernadette foi então colocado de volta no esquife, mas descoberto. Foi encomendada uma máscara de cera para ela, tanto para o rosto quanto para as mãos. O temor era de que, por mais que o corpo se encontrasse mumificado, a coloração enegrecida do rosto e os olhos e o nariz encovados causassem ao público uma impressão desagradável. Em 14 de junho de 1925, o Papa Pio XI oficialmente beatificou Bernadette. Fabricaram uma urna de cristal para que o corpo da santa fosse depositado e ficasse visível para a veneração dos católicos de todo o mundo. 2 meses depois, se iniciaram as peregrinações dos fiéis. Entre eles sempre houve muitos turistas, movidos por pura curiosidade, e até céticos se unindo à multidão que reza. Se você quiser se juntar a eles e rezar diante do corpo de Santa Bernadette, basta ir até a capela do mosteiro de Saint-Gildard, na cidade francesa de Nevers. A cidade está localizada na região da Borgonha, famosa por seus incríveis vinhos, e fica a 260 quilômetros de Paris. E para saber um pouco mais sobre a vida de Santa Bernadette e as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, recomendo este vídeo que está aparecendo aqui na tela. Obrigado por assistir e que Deus te acompanhe.